Fala pessoinhas, tudo bem com vocês? Leonardo Ferreira falando aqui, aluno da ETEPA Francisco Câmara Lobato, da turma TI 2022 manhã, fazendo um vídeo para minha professora de História querida, Gisele Danudes. Falando nisso, bom senhora professora, hoje eu vou falar um pouco sobre o regime autoritário, salazarismo, o que foi, suas causas e tudo relacionado a ele. Sem muita enrolação, vamos! E aí galera, beleza com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre salazarismo. Quem tem coragem para nos acompanhar? Eu sei que é o nosso primeiro vídeo do nosso canal, mas acho que seria bom explicar um pouco sobre o regime, entendeu? Aí vamos explicar o que é, como ocorreu, quais seriam as causas de ter acontecido isso e tudo sobre ele. Bem, dando uma introdução básica aqui nos regimes autoritários que iniciaram lá no século XX na Europa, experimentando uma série de regimes autoritários, de uma frente ideológica com o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, e cada regime tinha seus ditadores que marcaram a história do país e que até hoje são muito conhecidos. Exemplo disso seria o Hitler, Mussolini e Francisco Franco. Mas e para os portugueses, o que eles tinham a ver com isso? Bem, se já na Alemanha, na Itália já tinham algo, agora para os portugueses, uma das figuras mais importantes para o seu país, sem dúvida, foi Antônio de Oliveira Salazar, que era responsável por umas ditaduras mais duradouras que teve na Europa. Mas, então, quem era ele e como ele chegou no poder português? Falando um pouco sobre Salazar, ele nasceu no dia 28 de abril de 1889, em Vimeiro, na aldeia de Santa Combadão. Ele veio de uma família muito ligada à agricultura e que era muito humilde também, onde seus pais eram a Maria de Resgate Salazar e Antônio de Oliveira. Bem, falando sobre Salazar, ele tinha uma personalidade bastante interessante, por assim dizer, né? E se formos comparar com líderes da mesma época, como Hitler e Mussolini, Salazar seria considerado um líder sem brilho, por assim dizer. Ele detestava aparições públicas com pôster e slogans com seu rosto, com a aparição do seu rosto assim. Bem diferente de outros regimes, como Hitler gostava de colocar cartazes espalhados na rua que mostravam seu rosto, mostravam como ele era um líder, um ser supremo assim. Isso mostrar que como o salazarismo era diferente dos outros regimes e que não dava muita importância para essas questões. Em outubro de 1900, Salazar se ingressou na Igreja Seminário Maior de Viseu, decidindo seguir um caminho como sacerdócio. Entretanto, em 1910, Salazar resolve abandonar sua carreira eclesiástica e estudar economia na Universidade de Coimbra. Nesse mesmo ano ocorreu a Revolta Republicana, que era onde alguns soldados da marinha, pessoas civis armadas, estavam querendo depor a monarquia constitucional para implantar a primeira república portuguesa. Contudo, esse sistema político não conseguiu resolver todos os problemas que eram enfrentados pelo país, que eram resultantes da Primeira Guerra Mundial. Portugal estava em uma crise tão grande que no ano de 1920 o país teve 8 diferentes ministros, sendo por volta dessa época que Salazar resolve se engajar na sua carreira política, elegendo-se deputado por um pequeno partido católico. Nesse período, as difíceis condições de vida enfrentadas pela população trabalhadora acabaram instituindo um cenário parcialmente instável no país. O país não estava muito legal naquela época, tinha muita enrolação lá. E em 28 de maio de 1926 ocorreu um golpe de estado realizado pelos militares, dando início a um regime ditatorial conhecido como Ditadura Nacional em Portugal. Em 1928, Salazar é convocado pelo general Antônio Carmona, que havia se tornado primeiro-ministro pelo golpe militar e assumindo o cargo de ministro da Fazenda. E para quem não sabe, era a pessoa que coordenava lá os negócios econômicos do país. Bem, Salazar chegou ao poder em 1932, após uma década de estabilidade econômica no país. Rapidamente consolidou-se seu poder e estabeleceu o chamado Estado Novo,
que era baseado em uma nova Constituição que dava ao Estado poderes ilimitados. Essa Constituição apresentava traços igualmente ao fascismo italiano, que era de Mussolini. O regime salazarista reprimiu-se ferozmente a oposição política, controlou também a imprensa e estabeleceu um sistema de política que perseguiu, prendeu e torturou oponentes do regime. O salazarismo também foi marcado por uma economia bastante regulamentada e centralizada, com a maioria das empresas sendo controladas pelo Estado. O regime adotou uma política arcaica buscando diminuir a dependência de Portugal em relação aos países estrangeiros. O governo investiu em setores como a agricultura, a indústria, mas a economia portuguesa manteve relativamente subdesenvolvida assim. O regime salazarista durou até a Revolução dos Cravos, onde Portugal sofreu um golpe militar em 25 de abril de 1974, pondo fim aos 41 anos de governo autoritário de Salazar, estabelecendo o regime democrático em Portugal. Com as guerras coloniais ocorrendo na África, a crise econômica de Portugal e os portugueses insatisfeitos com as imposições feitas pelo regime salazarista, um grupo de militares chamados Capitães de Abril, que eram alguns militares juntamente com civis armados, tentaram depor Marcelo Caetano, que era o presidente do conselho e atual líder português. Em março de 1974 não tiveram sucesso, mas um mês depois, em abril é claro, conseguiram depor Caetano. Bem pessoinhas, esse foi o vídeo sobre regimes autoritários, aqui falando sobre um pouco de salazarismo. Se vocês puderem dar uma grande ajuda aí, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação. Comente aí se vocês gostaram ou não. Se também quiserem dar sugestões de tema, podem deixar aqui embaixo seu comentário. Muito obrigado e agradeço e falou, até a próxima!